Por que tantos casamentos dão errado hoje em dia? É uma pergunta bastante complexa, então a gente precisa tentar dar uma resposta bem profunda. Mas no sentido geral, no tema geral, é uma falta de sentido do que é o matrimônio, do que é o sacramento do matrimônio. O casamento natural sempre houve, mas nosso Senhor Jesus elevou esse casamento natural a um sacramento, no sacramento do matrimônio. Mas há algo mais profundo ainda. Essa perca do sentido do matrimônio, ela está ligada a um perca do sentido da vida em geral, na nossa sociedade, no mundo em geral, né? As pessoas hoje em dia elas acham que sabem qual é o sentido da vida, mas não sabem. Mas então qual o sentido da vida? Para mim, a melhor definição é a definição de Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais. Em outras palavras, ele diz que nós, o sentido da nossa vida, para que nós fomos criados para amar, louvar, servir a Deus e salvar a nossa alma. Nosso Senhor já dizia isso no Evangelho. De que adianta ganhar o mundo inteiro e vier perder a nossa alma? A grande certeza dessa vida é que ela vai acabar. E para quem tem fé, sabe que ela não acaba desse mundo, né? A nossa alma permanece. Então o que importa no fim das contas é nos santificar e salvar a nossa alma para a vida eterna. Então, o sentido dessa vida é fazer tudo com a intenção de agradar a Deus para salvar a nossa alma. Então tudo que a gente faz, trabalho, estudo, se diverte, descansa, a nossa vocação, seja um matrimônio ou outra vocação, sempre em direção a agradar a Deus, servi-lo, para no fim salvar nossa alma e passar a vida eterna com Ele no céu. Sabendo disso, nós podemos dizer que o matrimônio é a união de amor do homem e da mulher perante Deus, para que juntos, numa ajuda mútua e junto com a família que eles irão criar, né, com os filhos, eles trilhem essa caminhada de amar, louvar, servir a Deus e assim salvar a sua alma. Então, se o matrimônio não tiver sentido, vai desandar. Na verdade, a vida vai desandar se você não tiver esse sentido sobrenatural sobre as coisas. Esse é o motivo não só de tantos casamentos frustrados, mas de tantas pessoas com a vida frustrada. Porque não tem o sentido real das coisas. Eu já vi um padre numa homilia dizendo que antigamente as pessoas ainda tinham um sentido de honra sobre o casamento. Claro, o ideal é buscar esse sentido da santidade no matrimônio. Mesmo que esse sentido da santidade não esteja tão bem claro na vida do casal, quando eles tinham ou têm o sentido da honra, ainda é um alicerce muito grande para as coisas andarem, né? Principalmente para a estabilidade dos filhos, né? Às vezes o casamento daí tem crises, mas pela honra do casamento em si, eles mantêm as coisas firmes, né? Hoje em dia parece que até esse sentido da honra não existe mais. Por isso, tanto se vê o casamento como algo descartável, né? Infelizmente, tem boa parte das pessoas já casam com essa mentalidade. Ah, se der alguma coisa de errado, se separa. Outro ponto que está ligado a isso é a má preparação do namoro, né? O namoro é a base do casamento, né? O alicerce. Do mesmo modo que você vai construir um prédio firme, tem que ter bons alicerces também, né? Um casamento firme tem que ter um namoro bem feito. O namoro, ele é uma preparação para você conhecer o caráter da outra pessoa, para ver se tem condições de vocês passarem uma vida em comum. E o ideal é buscar esse mesmo sentido do matrimônio, ter um namoro que busque, né, servir a Deus, viver e agradar a Deus, mas também conhecer as qualidades e defeitos naturais da pessoa, né, para ver se tem a condição de, de passar uma vida toda em comum. O que acontece na maioria dos hoje em dia, né, que as pessoas perderam a noção do que é a virtude da castidade e cometem pecados no namoro, né, que afastam de Deus no sentido geral,
E o próprio pecado ou outras coisas também afastam esse conhecimento, né, do caráter da outra pessoa. E até casos de que às vezes até se consegue manter a castidade, mas existe uma espécie de dependência emocional. A pessoa entra no namoro não com esse sentido, porque o namoro, ele é uma preparação para o casamento. A pessoa tem que entrar no namoro sabendo que há a possibilidade de que ele terminar no casamento. Não que todos os namoros vão terminar no casamento, mas que tenha essa responsabilidade. Mas às vezes a pessoa tem até boa intenção sim, de manter a castidade, mas ela está com muita dependência emocional. Então ela tem que buscar curar isso também. Essa dependência emocional causa um problema muito sério no discernimento se vai se casar com pessoa tal ou não. Certa vez um padre dizia que as grandes decisões da vida você tem que tomar com a razão e não com a emoção. A emoção é muito volúvel. Então, por mais que a relação homem e mulher mexa muito com as emoções, as decisões sérias e a decisão de dar um passo no namoro é uma decisão super séria para a vida toda. Ela tem que ser uma decisão racional. Então, o namoro deve ser alicerçado nisso. A reta intenção de que, sabendo que dali daquele relacionamento pode vir um matrimônio, agradar a Deus acima de tudo, buscando as virtudes próprias para isso, e principalmente em relação à castidade, cuidar da questão da dependência emocional e tantas outras virtudes, né, que a gente tem que buscar no sentido geral. O conhecimento, né, do caráter da outra pessoa, das qualidades e defeitos, para ver se esses dias eu vi uma repórter secular criticando o fato de que a igreja é contra o divórcio, né? Falando que é só no casamento que você vai conhecer totalmente uma pessoa, por isso não tem problema separar. Realmente, dentro do matrimônio, você vai cada vez mais conhecendo a personalidade. Mas no namoro, você consegue descobrir qual é o cerne do caráter de uma pessoa. Você vai conviver com ela 2 a 3 anos, que é o tempo médio de um namoro e noivado. Então dá para você conhecer. Você não vai conhecer só se você não quiser. Se você tem um outro tipo de visão sobre o namoro e o matrimônio e deixa, por exemplo, de ver defeitos muito claros, dando um exemplo muito prático. Você percebe que a outra pessoa tem a tendência ao vício ao álcool e não tem vontade de tratar aquilo. Provavelmente aquilo vai explodir no casamento. E a gente vê tantos casos, né, de alcoolismo destruindo famílias. Mas às vezes a pessoa, por uma dependência emocional, como eu já citei, ou outras coisas, ela faz de conta que não vê aquilo. Então por isso é necessário esse discernimento. E eu repito, é um tempo que dá para você ver o caráter, o cerne do caráter da pessoa, né? Claro, defeitos todo mundo tem, mas tem defeitos remediáveis, né? Você vê a intenção da outra pessoa em tratar aquilo. Você vendo também, principalmente, uma coisa muito... você vê como aquela pessoa trata a família dela. É muito provável que é o modo que ela vai tratar o cônjuge depois do casamento também. Então eu creio muito que se a pessoa tiver reta intenção de conhecer a outra pessoa e também com a graça de Deus acima de tudo, ela conhece muito bem o cerne do caráter da pessoa e dá para ver se é uma pessoa que se pode conviver ou não. Uma história interessante para exemplificar isso, do casal Dé e Tiba, né, que é bem conhecido, tem um vídeo deles que eles falam de questão que os dois tiveram problemas de indecisão na época do namoro, se iriam para frente ou não. A Déia diz que foi se aconselhar com o padre, dizendo entre outras coisas que não sabia se saberia lidar com os defeitos, né, do futuro marido, possível futuro marido. Então ela foi pedir um conselho a um padre, né, sobre isso. Assim, no vídeo é muito bem melhor explicado. Vou deixar uma
uma recomendação no link onde a pessoa pode ver ele completo, mas basicamente o padre perguntou, né? Você acha que ele é um homem que quer agradar a Deus em tudo? Ela disse sim. Ele é um homem que te respeita? Sim. Então parece que está tudo encaminhado para vocês se casarem mesmo. E quem conhece a história do Tibio e da Deia sabe que o conselho do padre foi super acertado, né? Eu digo isso porque às vezes a pessoa se agarra a muitas minúcias na questão do namoro, né? Que coisas que são literalmente descartáveis, né? Por isso que eu digo que é importante, acho que a principal coisa do namoro é conhecer o caráter da outra pessoa, para ver se tem condições, né, de manter essa vida em comum depois. Ver se aquelas coisas que importantes, que são valores inegociáveis, estão em conjunto e deixar coisas fúteis de lado. E um terceiro ponto, que eu acho que é até pouco falado, mas é muito importante, que pode também atrapalhar um casamento, é o erro de vocação. A vocação é o chamado de Deus, que a pessoa tem que discernir bem, né? Se a pessoa entrar numa vocação que ela não é chamada por Deus, isso ajuda também a bagunçar as coisas, né? Às vezes a pessoa entra num matrimônio por, sei lá, por outros motivos, ela percebeu que Deus está chamando para outro lado, uma vocação celibatária, mas mesmo assim ela insiste, né? Então dá bastante complicações na vida, né? Eu já vi padres falando que todo mundo deveria buscar um discernimento vocacional, mesmo. Normalmente as pessoas buscam discernimento vocacional quando ela sente um chamado a celibato, porque o caminho matrimonial ele é um caminho natural, né? Um homem naturalmente se atrai por uma mulher e vice-versa. O caminho celibatário ele é um chamado sobrenatural, né? A natureza do homem e da mulher continua tendo atração, mas o caminho celibatário é um caminho sobrenatural, né? A pessoa passa por cima disso com a graça para se entregar totalmente a Deus. Então seria necessário que todos fizessem um bom discernimento vocacional, né? Para o matrimônio também. Eu já vi uma história de um padre que era especialista em discernimento vocacional, ele falando que um rapaz, um jovem senhor, procurou ele falando que às vezes parece que tinha errado a vocação. O padre respondeu, não meu filho, você não errou vocação não. Esses problemas, que aí são problemas naturais do matrimônio, mas como você nunca fez um discernimento vocacional, agora você vai ficar você fica com a pulga atrás da orelha, com a pulga atrás da orelha, imaginando que talvez foi erro de vocação. Não foi erro de vocação. Eu vejo que você tem traços de vocação matrimonial mesmo, mas agora esses problemas te geram essa pulga atrás da orelha. Se você tivesse feito um discernimento e visto que você não tinha nenhuma vocação ao celibato, você encararia melhor esses problemas da vida cotidiana. Foi mais ou menos isso que o padre falou. Então, quando você faz um discernimento vocacional e você tem vontade do matrimônio, e nesse discernimento você vê que não tem nenhum chamado ao celibato, você vai tranquilo para o matrimônio. Qualquer problema que aconteça, você vai entender melhor que são problemas naturais da vida, não problemas de erro de vocação. Enfim, é um assunto bastante complexo. Esses são apenas 3 pontos assim que eu creio que estejam assim atrapalhando muito os matrimônios, né? E uma solução. A solução de tudo é voltar a vida para Deus. Por mais que a pessoa tenha tido algum erro nesse caminho, para Deus nada é impossível. Deus endireita qualquer caminho. É voltar, é fazer uma análise, um exame de consciência da vida, ver o que não está agradando a Deus, principalmente se forem questões de pecado grave, procurar o arrependimento, uma boa confissão, voltar à vida sacramental, principalmente a comunhão, a confissão, a vida de oração. Isso é o pilar de qualquer coisa. É o pilar da vida de qualquer um, é o pilar da recuperação, seja um matrimônio, de um namoro e até do discernimento vocacional. Né? Sempre a solução para tudo é voltar para Deus.
Porque volta aquilo comentado no início, né? O nosso sentido da nossa vida é amar, louvar e servir a Deus. Nesse caminho buscando a santificação e a salvação da nossa alma. Salve Maria.